Olá, seja muito bem-vindo. Ao pensar em diversificação internacional, os REITs, Real Estate Investment Trusts, aparecem como uma ferramenta prática e acessível para investidores iniciantes. De forma simples, um REIT funciona de maneira semelhante aos fundos imobiliários brasileiros, os famosos FIIs, mas com a diferença de que investe em imóveis no exterior. Isso permite que o investidor participe do mercado imobiliário global sem precisar comprar um imóvel físico em outro país. Um REIT é estruturado como uma empresa ou fundo que possui e administra propriedades, podendo incluir prédios comerciais, residenciais, shoppings, galpões industriais ou hotéis. O investidor compra cotas desse fundo, tornando-se acionista ou cotista, dependendo da estrutura, e passa a ter direito a uma parte dos rendimentos, geralmente na forma de dividendos distribuídos periodicamente. A liquidez é uma característica importante. Assim como as ações, as cotas de REITs podem ser compradas e vendidas em bolsas estrangeiras, permitindo entrada e saída com facilidade, diferente do mercado imobiliário físico, onde a negociação é lenta e burocrática, né? O funcionamento básico é o seguinte: a receita do REIT vem principalmente do aluguel dos imóveis que possui ou de ganhos de valorização no mercado. Esses rendimentos são então distribuídos aos cotistas na forma de dividendos, muitas vezes com periodicidade mensal ou trimestral. Por lei, muitos REITs devem distribuir grande parte dos seus lucros aos investidores, o que garante fluxo de caixa regular. É como se fosse um FIIs internacional, mas com ativos localizados em diferentes países, moedas e setores. Um exemplo ajuda a visualizar melhor. Imagine um REIT americano focado em prédios comerciais em Nova York. Ao investir nele, o cotista recebe parte do aluguel pago pelos inquilinos desse prédio. Se os imóveis se valorizarem, o preço das cotas também tende a subir, gerando potencial de ganho de capital além da renda regular. Tudo isso é negociado na bolsa, permitindo que o investidor participe do mercado imobiliário internacional, sem sair do Brasil, o que é melhor. Outro ponto relevante é a diversificação automática dentro do próprio REIT, tá? Um fundo costuma ter diversos imóveis em diferentes regiões ou setores, o que reduz o impacto negativo de problemas pontuais, como vacância em um prédio ou queda em um bairro específico, né? Para o iniciante, isso significa que, ao comprar uma cota, ele já está diluindo o risco, sem precisar gerenciar diretamente cada imóvel. Depois de entender o conceito de rates, o próximo passo é conhecer os principais tipos e como cada um atende a diferentes objetivos de investimento. Assim como no Brasil, existem fundos focados em shoppings, né, lajes corporativas ou logística. Os rates internacionais também se dividem em categorias que refletem o tipo de imóvel que compõe a carteira. O primeiro grupo são os REITs comerciais. Eles investem principalmente em escritórios, prédios corporativos e centro de negócios. O potencial de retorno vem do aluguel pago por empresas que ocupam esses imóveis. Um exemplo prático: um REIT comercial em Manhattan possui vários prédios alugados a empresas de tecnologia. Quando essas empresas pagam aluguel, os cotistas recebem dividendos proporcionais à sua participação. Esse tipo de rate tende a ser mais sensível aos ciclos econômicos, pois a demanda por escritórios varia com o mercado de trabalho e investimentos das empresas. O segundo tipo são os rates residenciais, que investem em apartamentos, condomínios e casas para aluguel. O rendimento desses fundos vem dos aluguéis pagos pelos moradores.
Um exemplo é um REIT americano com apartamentos em cidades com crescimento populacional rápido, como Austin ou Miami. Esses fundos costumam ter estabilidade razoável, pois a demanda por moradia tende a ser mais constante do que por imóveis comerciais, embora também sofram com variações econômicas e taxas de juros, né? Os REITs industriais estão focados em galpões, centros de distribuição e logística. O crescimento do e-commerce e da cadeia de suprimentos tornou esse tipo de fundo muito relevante, tá? Imagine um REIT que possui galpões estratégicos, próximos a portos e centros urbanos. Empresas pagam aluguel para armazenar mercadorias e distribuir produtos. Esses fundos podem oferecer retorno interessante e são menos sensíveis a crises de consumo imediato, mas dependem do crescimento do comércio e da eficiência logística, né? Por fim, há os REITs híbridos, que combinam diferentes tipos de imóveis dentro de um mesmo fundo. Eles oferecem diversificação interna, permitindo que o risco de um setor seja compensado pelo desempenho do outro. E isso é muito bom. Por exemplo, um REIT híbrido, ele pode ter prédios comerciais, residenciais, galpões industriais, reduzindo a dependência de um único mercado. Conhecer os tipos de REITs, né, ajuda o investidor a escolher aqueles que melhor se alinham aos seus objetivos. Seja renda constante, potencial de valorização ou exposição a setores específicos. Cada categoria possui características próprias de risco e retorno. E entender essas diferenças é essencial para construir uma estratégia sólida. Agora que conhecemos os tipos de REITs, é importante entender por que eles são tão atrativos para investidores iniciantes e experientes também. As vantagens vão muito além de simplesmente comprar ações de empresas estrangeiras. Os REITs oferecem benefícios específicos relacionados à diversificação, renda e participação no mercado imobiliário global. A primeira vantagem é a exposição internacional. Ao investir em REITs, o investidor brasileiro passa a ter acesso a imóveis localizados em diferentes países e regiões do mundo. Isso reduz a dependência da economia local e protege a carteira contra flutuações do mercado interno. Por exemplo, se o mercado imobiliário brasileiro enfrenta dificuldades, um REIT americano com imóveis comerciais em cidades fortes como Nova York ou São Francisco pode continuar gerando renda estável, entende? Outra vantagem relevante é a geração de renda passiva. REITs geralmente distribuem boa parte dos lucros obtidos, com aluguéis e também valorização dos imóveis aos cotistas, e geralmente na forma de dividendos regulares. É importante entender que, de forma sutil, esses dividendos representam parte do lucro que o fundo gera com os imóveis. Para o investidor iniciante, isso significa receber pagamentos periódicos que podem ser reinvestidos, aumentando aí a composição do patrimônio ao longo do tempo, né? Além disso, os REITs oferecem diversificação automática. Um único fundo normalmente possui vários imóveis espalhados ali em diferentes regiões ou setores também. E isso dilui o risco de vacância ou problemas específicos de um único imóvel, né? Por exemplo, se um prédio comercial enfrenta baixa ocupação, outro imóvel residencial do mesmo fundo pode compensar a perda, equilibrando o rendimento total. Essa característica é especialmente importante para quem não tem tempo ou recursos para gerir diretamente múltiplos imóveis internacionais, que é muito trabalhoso. Outra vantagem é a liquidez. Diferente de comprar imóveis físicos em outro país, que exige burocracia, custos e tempo, os REITs são negociados em bolsas estrangeiras. Isso permite comprar e vender cotas de forma relativamente simples, tornando o investimento mais acessível e flexível para quem está começando. Por fim, investir em REITs ajuda o investidor a desenvolver uma visão global do mercado imobiliário, entendendo tendências internacionais e diferentes setores,
sem precisar ser especialista em cada país. Isso fortalece a disciplina de análise e cria um aprendizado contínuo sobre diversificação, risco e retorno. Bem, agora que você já conhece, já compreende o conceito, tipos e vantagens de rates, dos rates, né? É hora de pensar em como utilizá-los estrategicamente. Claro, isso dentro de uma carteira de investimentos. A ideia central é que os rates não substituem os FIIs nacionais, mas sim complementam a carteira, oferecendo a exposição internacional, diversificação setorial e acesso a mercados que de outra forma seriam difíceis de alcançar, né? Um ponto importante é combinar rates com FIIs brasileiros. Enquanto os FIIs nacionais permitem investir em imóveis locais, receber dividendos em reais e acompanhar de perto a economia brasileira, os rates adicionam o efeito de diversificação global, percebe? Essa combinação reduz a dependência de um único país ou economia e cria equilíbrio entre estabilidade e potencial de valorização. Por exemplo, se o mercado imobiliário brasileiro estiver mais lento, os rates em setores comerciais ou industriais nos Estados Unidos podem continuar gerando rendimento consistentes. Outro elemento estratégico é o hedge cambial. Rates pagam dividendos na moeda do país onde estão localizados, como o dólar, o euro. Isso é muito bacana. Isso significa que o investidor brasileiro precisa acompanhar a taxa de câmbio, tá? Já que ela impacta diretamente o valor recebido em reais. Um ponto positivo é que, em momentos de desvalorização do real, o investimento internacional pode trazer ganhos adicionais apenas pela conversão da moeda. Porém, também é necessário estar consciente de que oscilações cambiais podem afetar o retorno, reforçando aí a importância de visão de longo prazo. O investimento de longo prazo é outra estratégia essencial. Rates, assim como FIIs, funcionam melhor quando o investidor não busca ganhos rápidos. A valorização do patrimônio e a geração da renda passiva se consolidam, na verdade, ao longo dos anos, à medida que os imóveis geram receita de aluguel, se valorizem, né, e distribuem lucros de forma regular. Então, tem que ter visão de longo prazo. A paciência, sem dúvida, é uma aliada, especialmente porque oscilações de curto prazo podem ocorrer devido a fatores econômicos, a questões de taxa de juros ou cenários políticos nos países onde os imóveis estão localizados. Para iniciantes, é recomendável começar com uma parcela controlada do patrimônio de rates, aumentando gradualmente à medida que a experiência e o entendimento do mercado se desenvolvem. Avaliar o histórico de dividendos, a qualidade dos imóveis, a gestão do fundo e a liquidez das cotas ajuda a tomar decisões mais conscientes. Em resumo, a estratégia consiste em integrar rates e FIIs de forma equilibrada. Esse é o ponto. Entender a influência do câmbio, manter o horizonte de longo prazo e diversificar dentro do próprio segmento de imóveis internacionais. Bem, no próximo slide vamos abordar os riscos e cuidados ao investir em rates, fechando a aula com uma visão realista e prática para o investidor iniciante. Então vamos lá. Para finalizar a aula sobre rates internacionais, é fundamental compreender os princípios e os principais riscos envolvidos, tá? Existem vantagens e oportunidades, mas também existem fatores que podem impactar o retorno e exigem atenção do investidor iniciante. O primeiro risco relevante é a volatilidade do mercado externo. Diferente do mercado imobiliário físico, as cotas de rates são negociadas em bolsas estrangeiras, o que significa que seus preços flutuam diariamente de acordo com a oferta e demanda, de acordo também com expectativas econômicas e notícias locais. Por exemplo, um aumento inesperado das taxas de juros nos Estados Unidos pode reduzir a atratividade de imóveis comerciais, impactando o preço das cotas e até os dividendos distribuídos, tá? Essa oscilação é natural
e faz parte do investimento em ativos listados internacionalmente, tá? Outro ponto importante é o risco cambial. Os dividendos dos REITs são pagos na moeda do país de origem, como o dólar ou euro, e ao converter para reais, o valor recebido pode variar conforme a cotação do câmbio naquele momento. Em alguns momentos, isso pode aumentar os ganhos, como quando o real se desvaloriza, mas também pode reduzir aí o retorno quando a moeda local se valoriza. Vai depender muito dessa oscilação de câmbio. Por isso, o investidor deve considerar a exposição cambial ao planejar os seus investimentos e não se basear apenas no rendimento em moeda estrangeira, tá? A regulação estrangeira é outro fator de atenção. Cada país possui regras próprias para a operação de REITs, incluindo requisitos de distribuição de dividendos, tributação e compliance também. Mudanças nessas regras podem afetar diretamente a rentabilidade do fundo ou a forma como os investidores recebem os dividendos. Por exemplo, alterações fiscais em um país estrangeiro podem reduzir a parcela de lucro distribuída ou alterar a tributação para investidores brasileiros. Além disso, existem riscos mais gerais, como o desempenho econômico dos setores imobiliários específicos, né? Vacância de imóveis, inadimplência de inquilinos ou problemas de gestão do fundo. Por isso, é importante avaliar o histórico do REIT, a qualidade dos imóveis, a diversificação interna e a experiência da administração antes de investir. Para iniciantes, a principal lição é que REITs internacionais oferecem oportunidades de diversificação e renda, mas exigem planejamento, atenção à volatilidade e compreensão dos efeitos do câmbio e das regras externas. Não se trata de um investimento sem risco, e é essencial integrar REITs de forma equilibrada dentro de uma carteira global, combinando-os com FIIs nacionais, ações e outros ativos, sempre mantendo o foco no longo prazo e na disciplina de acompanhamento. Ok? Pense nisso. Até a próxima.